A crise do oxigênio marcou a segunda onda da Covid-19 no Amazonas. Em janeiro deste ano, muitas pessoas morreram sem conseguir respirar. O oxigênio acabou em várias unidades de saúde, causando mortes. Nas distribuidoras do produto, filas e filas eram vistas de pessoas que precisavam do oxigênio para um familiar, amigo ou conhecido, para que a pessoa não morresse asfixiada. No início do ano, o Amazonas bateu todos os recordes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Também no número de internações e de mortes. Os números poderiam ser evitados caso as autoridades tivessem tomado providências quando foram avisadas sobre o problema, o que não aconteceu. Os primeiros alertas foram dados ainda no ano passado. No dia 26 de novembro, a empresa White Martins solicitou um aditivo de 46,91% em seu contrato para poder aumentar sua produção, já que a demanda por oxigênio estava aumentando por conta do alto número de casos de pessoas que estavam precisando de internação em decorrência da Covid-19. Porém, só foram autorizados 21,9% de aditivo e o governo do estado respondeu que esses 21% não seriam suficientes para suprir a demanda caso surgisse uma segunda onda da doença no estado. E a segunda onda já havia sido alertada em setembro por cientistas. Medidas não foram tomadas e o caos se instalou nas unidades de saúde do estado do Amazonas em janeiro deste ano. O Amazonas teve que ser socorrido por artistas, por outros países e principalmente pelo governo federal. O ministro da Saúde poderia ter tomado providência se fosse avisado sobre o problema, mas o governo escondeu esse detalhe e causou problemas maiores. O ministro Pazuello relatou que não foi avisado sobre a falta de oxigênio na cidade. Ele teve várias reuniões com o governo que não o alertou. O deputado delegado Péricles postou um vídeo nas suas redes sociais com trechos da fala do ministro. Nenhuma notícia por e-mail, WhatsApp, telefone, qualquer coisa. Não havia essa notícia. No dia 4 de janeiro começam as reuniões com o governador e prefeito. Relatórios apresentados. Nenhum relatório apresentado possibilidade ou indicação de colapso de oxigênio. Nenhum. Zero. No dia 6 de janeiro, retornou a equipe de Manaus. O governador estava aqui em Brasília. Pedi a ele uma reunião no ministério. Governador e seus secretários. Com todos os meus secretários e a equipe que foi a Manaus. Nada de colapso de oxigênio foi apresentado. Absolutamente nada. Dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, mandamos equipamentos solicitados na reunião do dia anterior, deslocamos técnicos da atenção primária. Por que nós verificamos? Que a atenção primária estava fraca. Até então, nenhuma menção sobre colapso de oxigênio. Pazuello relatou que o secretário de Saúde chegou a ligar para ele, pedindo apenas o transporte de uma certa quantidade de oxigênio para Manaus, mas não falou sobre o colapso que estava se aproximando. O secretário de Saúde me ligou para o meu telefone particular, pediu se eu poderia ajudá-lo na transporte de oxigênio de Belém para Manaus. Imediatamente eu liguei para o ministro da Defesa. Imediatamente eu liguei para o general Teófilo e iniciou-se ali o deslocamento de uma aeronave C-130 para fazer o transporte. No dia 7 à noite, transportamos então no dia 8, 150 cilindros para Manaus. Até então, senhores, nenhuma ideia sobre colapso de oxigênio. E poucos dias antes do colapso, o governo continuava escondendo o problema do ministro da Saúde e relatou que estava apenas com um problema de logística no estado e não alertou que o oxigênio poderia acabar em poucos dias. Fatos relatados puros e secos indicam deficiência na gestão dos hospitais por colapso e dificuldades técnicas em redes de gases. Em momento algum fala sobre falta de oxigênio, colapso de oxigênio ou previsão de falta de oxigênio. Nenhuma palavra sobre o assunto. O que o ministro Pazuello falou ontem, nós já havíamos mencionado acerca do silêncio do governo do estado do Amazonas em relação à falta de oxigênio. Inclusive, eu me manifestei anteriormente falando que há uma nota da Secretaria de Saúde do dia 6 de janeiro dizendo que não havia falta de oxigênio. Então, o que ele trouxe realmente não houve a comunicação imediata do governo federal, que hoje vem apoiando e coordenando todo o trabalho desenvolvido com planejamento para minimizar os problemas da pandemia aqui no estado do Amazonas. Se não fosse realmente o governo federal, nós estaríamos numa situação bem pior do que nós estamos hoje.
Foi por conta desse descaso, por falta de providências para resolver o problema, que muitas pessoas perderam suas vidas. O Amazonas bateu todos os recordes negativos no mês de janeiro. O caso foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que abriu investigação para apurar omissão do governo do Amazonas pela falta de oxigênio, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que determinou a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça para apurar a eventual omissão do governador do Amazonas, Wilson Lima.